Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Estou com um convidado especial aqui, o Marcelo Domingos, CEO, sócio da DLM Invista, Casa Fantástica. A gente vai explorar um pouquinho o Marcelo hoje para falar das posições, falar um pouco dos fundos dele, se ele puder abrir alguma exposição ali, um pouco da casa, falar das estratégias, cenário. E nesse pontapé inicial, Marcelo, gostaria que você comentasse um pouquinho da história da DLM. Fala um pouquinho pra gente. Bom, tá legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar com vocês aqui. A Valor é uma casa que a gente conhece e acompanha com admiração aí há muitos anos. Nós somos uma asset, a DLM é uma asset independente, com mais de 15 anos de história independente, cuja especialidade principal são fundos de crédito privado. E aqui na plataforma da XP a gente tem diversos fundos, desde fundos de renda fixa mais líquidos, até fundos de renda fixa com liquidez em D30, fundos de debênture incentivada e fundos de previdência. E acho que o que pauta o nosso trabalho, a filosofia da DLM, um pouco do que diferencia as nossas carteiras e os nossos resultados, por consequência, é uma preocupação muito grande com qualidade de carteira, com mantermos uma política de seleção de crédito bastante qualitativa também. A gente é muito dirigente, com garantia, com o tipo de empresa em que a gente está posicionado, de forma que eu acho que se fosse traduzir a nossa principal missão na DLM é continuar entregando resultados consistentes, né? Consistentes, com qualidade, o máximo possível, que acho que em crédito privado é o mais importante. Falando um pouco de fundos aí da casa, apresenta um pouquinho para a gente um fundo ou um fundo que seja mais recente. Na verdade, uma pergunta anterior. Qual é a composição do time da casa? Tá legal. Analistas? Bom, nós somos um time de vários gestores, né? Eu integro essa equipe de gestores, mas nós somos 3 gestores numa equipe total aí de 15 pessoas no asset. Entre analistas, gestão de risco, apoio de execução, middle, somos 15 pessoas. Na XP, hoje, a gente está com a maior parte dos fundos fechados. Mas eu posso destacar aqui principalmente o DLM Premium 30, que é um fundo de crédito privado, high grade, a gente focando bastante em nota mais elevada, com uma diversificação de carteira muito interessante. A gente tem aí mais de 100 emissões, de cerca de mais de 70, 75 emissores. E é um fundo D30 que tem entregue aí em torno de 110% do CDI no acumulado. Esse está aberto agora, né? Certo. E acho que dá para a gente destacar também as previdências, né? A gente tem o DLM Conservador Icatu e o DLM Conservador XP Seguros agora, ambos com o mesmo propósito de entregar resultados acima do CDI em renda fixa, na classe de previdência, que também tem crescido demais, né? Como é que é a composição desse fundo de previdência? Tá legal. Bom, a carteira ela é composta em até 75%. A gente tem que observar algumas questões da SUSEP também, especificamente para a previdência, que são um pouquinho diferentes de fundo que não são SUSEPados. Então a gente tem aí uma carteira de até 75% em crédito privado. O caixa, geralmente, na DLM, a gente não toma posições pré, nós não operamos macro, juros, não é a nossa vocação, né? Então, o caixa a gente faz ali em LFT mesmo, título público, com liquidez imediata, e mantém a mesma característica dos outros portfólios nossos. A gente tem maior concentração em créditos corporativos, né, que são debêntures emitidas por grandes companhias, principalmente, e temos alguma coisa de ativos de empresas financeiras, né, principalmente letras financeiras emitidas pelos maiores bancos. A casa tem quanto tempo, Marcelo? Nesses 15 anos, a gente vem gerindo um volume de forma crescente. A gente tem hoje aproximadamente 5 bis sob gestão. E assim, 15 anos a casa, passou por poucas e boas, né, cenários completamente distintos. Eu acho que isso dá mais corpo ainda para a experiência do domínio sob gestão da equipe, não é isso? É verdade. Então, assim, falando um pouco mais dessa composição do portfólio, você pode abrir um pouco a posição de vocês e falar um pouco do racional, do fundamento? Claro. Assim, a posição a posição, acho que seria muito difícil dar uma ideia para o investidor abrindo, porque são posições pequenas. Em fundos de crédito, a gente está muito mais preocupado com o retorno que vem de principal, mais, vamos dizer, o juro que esse papel
traz do que um upside mesmo de valorização, como num fundo de ação e tudo. Então a gente tem aí mais de 100 posições das principais empresas, e grande parte dessas empresas são empresas, inclusive, que estão listadas em bolsa, né? As empresas mais longevas, mais fortes, inclusive em termos de estrutura de balanço que a gente tem no mercado. O que a gente pode falar, que eu acho que é interessante, é o seguinte: hoje, por exemplo, as notas mais baixas de rating que a gente tem na carteira são notas muito altas. Então, assim, os maiores pesos em carteira que a gente tem são de ativos com rating AAA, AAA e A. Ou seja, isso para o Brasil, né, por agência internacional. Para o Brasil, nós estamos falando realmente lá do que tem de qualidade maior, né? E a gente consegue, sendo muito ativo também no mercado secundário, girando a carteira sempre de forma bastante oportunística, procurando trazer oportunidades para o fundo, ter um retorno bastante interessante, mantendo um risco de crédito especialmente importante nesse cenário destacar isso, mantendo um risco de crédito muito baixo, né, que a gente julga que é um fator muito importante, especificamente no momento onde os fundos de crédito têm crescido muito, e essa é uma preocupação que a gente, na DLM, tem bastante. Falando de um assunto um pouco mais macro agora, de cenário, a gente percebeu que, bom, teve o G20 recentemente, em Osaka, e dali apareceu uma coisa interessante, né? Um fator histórico, que foi a possível aliança, ainda não está nos mínimos detalhes firmado, né? Mas, bom, a parceria do Mercosul em relação à União Europeia parece ser uma coisa muito interessante às empresas brasileiras. É o reflexo disso para a gente, principalmente no setor de exportação. Como é que a DLM tem visto esse movimento, ou do futuro próximo do governo, né? Legal. E aí, para um segundo ponto também, a gente teve a aprovação agora da Comissão Especial, né, na Câmara, um passo importantíssimo para a reforma da Previdência. Gostaria que você falasse desses dois pontos para a gente. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, né, dos acordos inclusive da guerra comercial que está tendo, a gente é muito atento a essa questão, né, Estados Unidos e China, Mercosul e tudo. Acho que assim, se tratando do Mercosul, isso é um negócio importante que vem sendo discutido há muito tempo. Eu acho que todo acordo bem feito, no sentido de forma sustentável, apoiar o desenvolvimento de uma região com práticas não protecionistas, não pequenas, que sejam um pouco sustentáveis, todo tipo de acordo com esse propósito, ele deveria ser bem-vindo, né? Do ponto de vista da guerra comercial com a China e tudo, acho que lá tem um fator de risco importante, né? Porque a China, o Brasil é muito linkado à China de alguma forma. O mundo, ele certamente pode refletir um pouco o efeito colateral dessa conversa, e acho que hoje a comunicação desse tema especificamente também não tá muito legal. Então, assim, isso são questões, por um lado, positivas, se andarem. Por outro, principalmente o negócio lá fora da China, eu acho que pode ter um risco aí. Mas a gente não vê hoje com tanta preocupação, não, mais como um ponto de monitoramento. Para o cenário macro brasileiro, eu acho que aí a gente já é mais construtivo. Eu acho que a questão da reforma da Previdência, a gente está vendo com um olhar de que a coisa está avançando, né? Eu acho que o governo é um governo inteligente, que olha a questão mais macro mesmo, de forma bastante responsável. Provavelmente, além dessa reforma, a gente deve ver outros indicadores bastante positivos para o mercado, que devem aí trigar aí gatilhos aí para a bolsa e para fluxo. E isso alavanca o mercado de capitais. No nosso caso de crédito, é interessante, que faz com que a gente, então, provavelmente vai ter aí um pipeline aí de mais empresas emitindo, mais liquidez, mais volume e tudo isso. Obviamente que nesse contexto o mercado já está antecipando muita coisa, né? E no Brasil a forma das coisas acontecerem, elas não são exatamente lineares, né? Aliás, em lugar nenhum, mas no Brasil em especial. Então a gente está acompanhando isso, mas também estamos com uma visão de que a gente deve ter muita volatilidade, muita instabilidade nesse processo aí, ao longo do resto que a gente tem de 2019 e 2020 também. Então, assim, acho que é um cenário legal, positivo, mas instável, tá? Global e domesticamente.
A outra questão, até esqueci de mencionar aqui, é a questão do corte de juros. Então a gente tem percebido também uma sinalização aí do Banco Central, do Copom, né, a previsão da Selic para baixar a 5,75. Então, como é que vocês têm observado também esse movimento de queda de juros, baixa da Selic, já está na baixa histórica? Assim, a gente trabalha com uma banda de juros mais baixa. Acho que mundo e Brasil, a tendência é continuarmos com o juro baixo, mas, por outro lado, pelos motivos errados, né, pelos motivos ruins que a gente está com o juro baixo globalmente. No Brasil, isso é interessante colocar que tem um cenário que suporta assim, essa baixa de juros, na medida que a gente considera que não tem pressão inflacionária forte, não tem pressão de emprego forte, a gente está com desemprego ainda alto. Cargo ocioso. Então, isso vai impulsionar o mercado, isso é importante, mas ele precisa ser acompanhado de outras medidas maiores, mais efetivas, para efetivamente trazer crescimento, né? Mas, apesar disso, após tantos anos sem crescer, após tantos anos de crise, acho que o Brasil está preparado para esse crescimento, as empresas estão preparadas, o mercado consumidor é muito grande. E isso, de certa forma, faz com que a nossa visão para frente seja construtiva, com responsabilidade, mas construtiva. E, para finalizar, uma dica aí para os investidores que estão apostando nas empresas brasileiras, crédito privado, debêntures, por exemplo, previdência também, você falou da previdência. Acho que vale a pena até no momento de incerteza que a gente está vivendo, né? A previdência privada ela surge como um fator, acho que, de uma virada histórica, porque existe um oceano aí a ser explorado, né? Então... eu acho que assim, para o investidor comum, né, para as pessoas, assim, é importante, acho que o brasileiro como um todo, essa discussão da previdência, ela sensibilizou a todos nós, cidadãos, de que é importante investir, sim, é importante cuidar da sua própria previdência, porque o Estado, o governo não vai fazer isso. Então, acho que essa é não só uma dica, mas um alerta que acho que nem precisaria reforçar, porque a essa altura está todo mundo, acho que, bastante consciente. Sobre o mercado, eu acho que assim, esse momento de otimismo, de fluxo, ele deixa ainda mais importante para as pessoas investirem assessorados profissionalmente. A gente obviamente, né, adepto da filosofia de que a melhor estratégia de você investir é através de um gestor independente, profissional, porque os cuidados de seleção, de monitoramento, de dinâmica de gestão dos portfólios, eles são super importantes, né? E a gente vê nesse momento de crescimento de mercado, de emissões, uma quantidade bastante razoável também de ativos que a gente não gosta, de taxas que a gente considera que estão erradas. E isso, para o investidor comum, certamente, se não impossível, é muitíssimo difícil dele fazer essa dissociação. Marcelo, obrigado pela aula, pelos conselhos. Obrigado de novo, parabéns ao Valor, obrigado pelo convite e contem sempre conosco. Obrigado. Tá bom? Obrigado.